Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje vamos continuar lendo a Bíblia e é isso, né? Exatamente isso. Nós estamos na segunda carta de Pedro, capítulo 1. E eu estou lendo a Bíblia de trás para frente, né? Então, vamos lá. Saudação. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco receberam a mesma fé, na justiça que vem do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A vocação cristã. O seu divino poder nos presenteou com tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e força poderosa. Por elas foram-nos concedidos os bens prometidos, os maiores e mais valiosos, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que a concupiscência espalha no mundo. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar à vossa fé a fortaleza o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a constância, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Se estas qualidades existirem e crescerem em vós, não vos deixarão vazios e estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem delas carece é um míope, um cego. Esqueceu-se de que foi purificado de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. Procedendo assim, jamais tropeçareis. Desta maneira vos será largamente proporcionado o acesso ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O testemunho dos apóstolos e dos profetas. Eis porque sempre vos recordarei essas coisas, embora as conheçais e estejas firmes na verdade que já vos foi apresentada. Sim, creio ser meu dever, enquanto habitar nesta tenda, despertar vossa memória. Estou certo de que em breve será desarmada esta minha tenda, conforme nosso Senhor Jesus Cristo me tem manifestado. Por isso, eu me empenharei para que depois da minha partida vos recordeis destas coisas.
pois não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua grandeza. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: Este é o meu filho bem amado, no qual está o meu agrado. Esta voz nós a ouvimos, vindo do céu, quando estávamos com ele na Montanha Santa. E assim se tornou ainda mais firme para nós a palavra da profecia que fazeis bem ter diante dos olhos, como uma lâmpada que brilha em lugar escuro até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Pois deveis saber, antes de tudo, que nenhuma profecia da Escritura é o objeto de explicação pessoal, visto que jamais uma profecia foi proferida por vontade humana. Ao contrário, foi sob o impulso do Espírito Santo que pessoas humanas falaram da parte de Deus. Então, aqui o apóstolo Pedro, ele se dedica à memória daqueles que foram do mesmo solo, né, do mesmo conhecimento, chamados para a glória, né? E aí o que acontece? A glória, né, nesse ponto, ela é, querendo ou não, um, uma revelação, é, um encontro com o conhecimento do alto, né? E aí esse conhecimento, ele traz dentro de qualquer pergunta a resposta que que a resposta que conduz ao caminho, né? Vamos dizer que a cada um de nós é dado um caminho perante o Espírito de Deus que está sobre nós. Mas se nós não nos aprontarmos para revelar esse Espírito, nós podemos nos perder do caminho e não sermos salvos, ou seja, não não sermos o Espírito Santo não conseguir a condução, né? Não conseguir essa conexão com a terra. Então nós precisamos preparar a terra. E a terra é a carne que está sobre esse espírito. E por que esse espírito ele não é forte o suficiente para controlar essa carne? Porque essa carne ela ela é levada a contradições a partir do encontro com outras carnes e o processo de muitos encontros, né? Então, quando uma carne
se mistura a outras carnes, ela começa a questionar o Espírito Santo e duvidar desse Espírito Santo e de sua santidade. Ela entra em estado de confusão, né? E esse é o risco da memória, né? Porque se a pessoa não lembra da memória, ela o que que acontece? Veja só, se estas qualidades existirem e crescerem em vós, não vos deixarão vazios, estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você lembrar dessa memória, você não vai se deixar vazio e você vai conseguir conduzir a carne o mandamento de Deus, a, a cooperação com aquilo que a santidade de Deus tem para o mundo, né? A revelação de Deus vai ser dada pelo seu investimento, pela honra de sua morada, né? Então você vai preparar a sua terra e a sua terra vai mostrar, vai revelar o poder de Deus. Mas quem delas carece, delas o quê? É, por isso mesmo, dedicai todo esforço em juntar a vossa fé, a fortaleza e o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, a constância, a piedade, a fraternidade e o amor. Mas quem delas carece é um míope, um cego, esqueceu-se de que foi purificado de seus pecados de outrora. E quem purificou os pecados de outrora? Né? Quem purificou? Foi a morte de Jesus, o sacrifício trouxe para nós a, a, o livre, né? O livramento dos pecados, né? Então, quando a gente se sacrifica, né, no sentido de seguir os passos de Jesus, a gente vive seguindo o respeito daquele que um dia se colocou como um edificador de formatação da natureza, para que essa formatação desse a nós vida plena, vida em paz, vida sem guerra. Então Jesus ele edificou a nossa casa a partir dos mandamentos do Pai, a partir da fé no Criador, dando para nós os sacrifícios que nos salvam do pecado. Quais são os pecados? Todos aqueles que estão mediante a Bíblia e que estragam a terra morada de Deus, estragam a carne morada do Espírito Santo. Então, é no sacrifício que a gente segue a Jesus, né? E pode parecer muito tradicional se sacrificar dentro dos costumes, mas meu amigo, faça isso durante 365 dias e você verá que em muitos desses dias isso foi a coisa mais difícil para você dar graças a Deus por isso, porque você se torna míope, cego, para louvar pelas coisas que lhe são dadas. E a memória, segundo Pedro, ela é muito importante para isso, para revitalizar o lado dessa maravilha que é essa tradição, porque a gente só tem toda essa tradição, toda essa força, porque
houve muitos sacrifícios para que nós fôssemos salvos. E ainda há os parentes, os pais e as mães, todas as famílias, né? Inclusive as que não estão próximas, as famílias do mundo, né? Se você entender esse conceito, você verá que a sua família, ela é enorme, né? Ela tem milhares de representantes pelo mundo inteiro, a sua família. E aí todos eles sacrificam de alguma forma para sustentar o seu salvamento e garantir que você tenha mais chance de ser salvo do que não ser, que você tenha mais chance de encontrar paz, de encontrar Deus e essa conduta. Então, é por isso que a gente tem café da manhã, almoço e jantar. Por isso que a gente tem bom dia, boa tarde, boa noite. Por isso que a gente tem dia, tarde e noite. Por isso que a gente tem pai, mãe, filho, avô, tio. É por isso que a gente tem raiz, tronco, galho. É por isso que a gente divide as coisas para ver e aproveitar mais os lados dessa integridade a partir do desenvolvimento do relacionamento precioso daquilo que nos integra e nos permite coordenar e fazer as manutenções para que nós continuemos nos salvando e deixando marcas para que as pessoas sejam cada vez mais levadas a esse salvamento, né? Que tempera-nos na expectativa de um amanhã melhor e de que estamos fazendo o bem para o mundo, que o nosso lugar no mundo, segundo a Deus, promete um sacrifício semelhante ao de Cristo Jesus, aquele sacrifício que vive e reina já há 2500 anos depois de sua vinda para nos salvar e nos manter na salvação enquanto a gente espera a vinda, o retorno, né, ou o aprendizado sobre essa justiça, essa conformação, esse retrato de paz, porque infelizmente nós, em algumas circunstâncias inesperadas, somos levados a desconexões do espírito. E aí a gente sempre busca reconectar e estar em espírito e em santidade para louvar a Deus pelos nossos frutos, pelos nossos familiares, por ser parte dessa maravilha que é a manifestação de Deus na terra, né? Então, é assim que a gente vai trabalhando e processando e se entregando e se intimando e pedindo perdão e agradecendo e esperando cada dia mais uma relação mais preciosa, um lugar nesse reino. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!